Como alterar os resultados dos problemas que você encontra durante o seu caminho? Olha só, que amorfos, que com amorfos você tem múltiplas possibilidades de moldar e impulsionar esse caminho profissional e pessoal, você já sabe. Não é verdade, professor? Com certeza, mas sabemos que todos encontramos dificuldades e barreiras pelo caminho, não é verdade, gente? Seria amorfos capaz de te auxiliar na resolução dessas problemáticas todas aí que estão em questão? Então, gente, nesta quinta quântica, vamos te mostrar como isso é possível e tirar as suas dúvidas sobre o equipamento quântico que veio revolucionar os tratamentos de forma holística. E você vai... Eu vou até começar com o Ivan com essa pergunta, tá? Então, nós vamos aqui para os nossos... Para a vinhetinha. Para a nossa vinheta e já a gente volta. Até já. Olá, meus amigos quânticos! Quem está falando aqui é o professor Jonas do Evolução Quantum. Coloque isso na cabeça! Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Já estavam com saudades aqui da Quinta Quântica? Não nada. Será que estavam com saudades? Depois de uma semana recheada, né? Nós fizemos Quinta Quântica segunda, terça, quarta, quinta e sexta da semana passada. E sábado, Isso. Quinta Quântica VIP, né? Foi verdade. Não sei se você que está nos ouvindo agora aí, nós tivemos uma Quinta Quântica, vamos dizer assim, Pensar Quanticamente 2. E está liberado lá para eles, as pessoas que querem adquirir. Nós vamos falar ao longo da live sobre como pensar quanticamente 2. Maravilhoso. Tem 1 e tem o 2, tá? Mas olha só, hoje nós estamos aqui com uma missão muito importante. Foram milhares, né, de pessoas assistindo essa semana fantástica. E nós justamente estamos aqui para tirar algumas duvidazinhas que restaram aí. Então, nós passamos, inclusive, um questionário, né, nos grupos, perguntando qual é a pergunta que você gostaria de fazer aqui para o nosso cientista, né, que vai estar conosco já já. Qual é a dúvida que você tem sobre o equipamento? Inclusive, eu recebi uma pergunta assim, eu gostaria de ver amorfos por dentro. Olha só, né? Exatamente. E vou dizer uma outra coisa para vocês, sabe? Eu não sei se você já ouviu falar do duplo quântico. Então, quando nós falamos de alterar os resultados dos problemas que você encontra durante o seu caminho, nós temos que falar que existe, por exemplo, o golfinho, existe, por exemplo, o morcego, tá? E existe também o duplo quântico, onde, através dessas ondas de possibilidade do sonar, né? Seria como, por exemplo, um radar, que ele vai lá na frente do submarino e ele volta e fala, olha, aqui tem uma montanha. Então, ele tem tempo, no tempo real, de desviar o curso para não ter aquele caminho, não colidir com aquela problemática, aquela montanha que ia ser uma problemática para ele. Há possibilidade de fazer isso com amorfos? Então, gente, aguente já que nós vamos chamar o nosso amado, idolatrado, salve, Ivan Bruno Guerra, que é um prazer enorme trabalhar com esse garoto, porque eu falo para você, cientista nato, tá? Pegue todos os cientistas que você já ouviu falar, tá? Abrams, Einstein, Tesla, Victor Schauberg, gente, é gente que não acaba mais, e todos eles estão na Morphos, viu? Pode ter certeza. Nosso amado, idolatrado, salve, Ivan Bruno Guerra! Ela! Seja bem-vindo, meu amigo. Eu estava com saudade de você, viu, Ivan? Boa noite, professor Jonas, professora Flávia, como vocês estão? Uma semana fantástica, realmente. Nossa imensa gratidão por todos que participaram nessa semana de modulação. Perdeu? Não tem problema. Corre lá, dá uma olhadinha na playlist Semana da Modulação Quântica e aprenda com os profissionais, aprenda com quem sabe, que você vai ter ali realmente um conteúdo riquíssimo. Então sejam todos bem-vindos ao regresso da nossa Quinta Quântica. No fundo, a Quinta Quântica se dividiu na semana inteira e hoje estamos novamente aqui com um tema fantástico aí. Então compartilhe, coloque aí a sua pergunta, aproveite a live de hoje. Muito bem, olha só, o professor Jonas já vai, acho que aqui no chat, né, ele adora, se tem uma parte que ele adora,
é falar boa noite para vocês. Sabe, gente, é assim, enquanto a gente vai falando boa noite, tem pessoas que vão entrando, né? Porque eu acredito, assim, que para ouvir o Ivan, quanto mais pessoas, melhor é. Você vai falar, por quê? Porque nós estamos, vamos dizer, ensinando vocês a pensarem quanticamente, nós estamos ensinando vocês a sair da Matrix sem sofrimento. Então, eu quero mandar um abraço aqui para Lito Portura, Welton Santos. É isso mesmo? É. Mandar um abraço aqui agora, aqui, ó, para a Rosa Iracema Ristal. Grande Rosa. Para a Deise Rezende. Mandar um abraço para você também, Deise. Itália? Ah, é a Deise da Itália. Realmente, ó, nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso com a Deise na Itália. Gente, vocês não imaginam o que vai vir por aí. Deise, só novidade e coisas boas, viu? Deise, você já está vendo que o professor Jonas já está adiantando aqui, já está dando spoiler no início do que vai acontecer. Exatamente. Olha, mandar uma boa noite aqui para Nereide Tavares. Boa noite. Biasmar, né? Ariovaldo. Boa noite, Ariovaldo. Irani Vaz, boa noite, Irani. Tudo bom com você, minha querida? A Lilian Delgado. Vamos lá, a Florescer, né? Que é o Marcos Perinazzo, uma pessoa maravilhosa. Já está com um curso fantástico por dentro da Morphos, ensinando barbaridade, tá? Inclusive a Rosa Ristal também. A Elaine Lucília, é isso? É. Elaine, a Gaudência, ela reside no Brasil e no Paraguai, sabe? Quando tá frio no Brasil, ela vai para o Paraguai. Quando tá frio lá no Paraguai, ela vem para o Brasil. Então, a Gaudência, acho que tem... Depende das colmeias, né? Depende da colmeia. Ela tem colmeia no Brasil inteiro e acho que uns 10 países, mais ou menos. Ela pega o jatinho particular dela e, ó, aonde está mais calor, ela vai cuidar das abelhas dela lá. Boa com as abelhas, amor. Com certeza. Vamos dar um abraço aqui para Clau, para a Gir. É até difícil falar sobre o nome dela, né? Para Professor Cristina. Jonas, deixa eu, enquanto... Vai pondo na tela aí os boa noite, por favor. Uhum. Sintam-se abraçados todos, viu? E hoje nós temos aqui uma oportunidade muito importante. Todos... O que a gente tem feito? Nós temos trazido temas que vocês mesmos, lá na enquete, disseram, olha, eu gostaria de ouvir esse tema, esse tema, esse tema. Como nós fizemos a Semana da Modulação Quântica a semana passada, tá sim de perguntas nesse sentido. Então, hoje eu quero convidar toda a galera que está aqui, que eu estou vendo que tem muitos moduladores, a aproveitar para fazer suas perguntas sobre a Morphos. Porque nós temos o curso, nós temos mentorias a cada 15 dias, mas eu sei que nem todas as perguntas são respondidas, tá, pessoal? Então, por gentileza, já iniciem as perguntas aí do que é que você gostaria de saber relacionado a todo esse movimento de modulação, Morphos, as tecnologias envolvidas. O que acontece, né? Ontem nós tivemos uma mentoria de quase 3 horas de mentoria ontem e ficaram perguntas sem responder. Então, sem dúvida que não perguntas específicas lá da mentoria, que a gente não vai conseguir falar sobre isso hoje. Mas hoje o assunto aqui é Morphos. Posso dar início, professor? Claro, por favor. Tenho a sua permissão? Pelo amor de Deus, dona Flávia, você pediu minha permissão. Eu sempre falo para todo mundo que quem manda aqui sou eu. Mas quem manda em mim é a dona Flávia. Por isso que é dona Flávia. Pelo amor de Deus, dona Flávia. Fale para eles aí. Agora eles entenderam. Então. Ivan, olha só, o tema da nossa live de hoje é assim, ó. Como a terapia da modulação quântica altera os resultados. Primeiro, Ivan, fala um pouquinho para esse pessoal o que é modulação, o que é o equipamento. É uma terapia? Essa modulação quântica é uma terapia? Vamos começar respondendo essa pergunta que foi tema aí da live. E aí eu vou abrir aqui para os questionamentos. Tudo bem? Perfeito. Vamos lá. É uma pergunta que tem infinitas ramificações, né? Porque dentro dessa pergunta, como é que a terapia, como é que a modulação quântica altera os resultados, a gente tem que entender uma série de questões, tá? A resposta para essa pergunta é claro, sim, né? E o comprovante disso, né? A comprovação disso, são esses anos de trabalho e milhares de pessoas aí atendidas não só no Brasil, mas no mundo. Agora vamos compreender, né? Como é que isso funciona. Então, primeira coisa que a gente tem que se ater ao detalhe. O que seria essa modulação quântica, tá? Modulação quântica
é o princípio de você ajustar, acertar, equilibrar o campo quântico informacional, tá? Então, o que é um modulador quântico? É um especialista na análise e no ajuste, no balanceamento desse campo quântico informacional. Vamos esmiuçar um pouquinho mais isso. O que seria esse campo quântico? Bom, tudo, desde uma folha, desde uma pedra, uma pessoa, um animal, uma galáxia, tudo possui um campo informacional, uma assinatura vibracional. Então, essa assinatura vibracional é ela que manifesta nos mais diversos planos multidimensionais aquilo que nós chamamos de manifestação, seja ela no plano físico ou no plano extrafísico. Ela é a manifestação de uma assinatura vibracional que é o quê? Condensada naquele plano vibratório, naquela dimensão. Então, como é que a modulação faz? Primeiramente, a partir do momento que você compreenda isso, vamos passar para a próxima etapa, que é, geralmente, nós queremos analisar, se aprofundar, conhecer, entender o que é que está acontecendo, principalmente naquilo que nós chamamos de problema, né? Então, veja, nós trabalhamos em cima de resultados e em cima de eficiência. Então, vou dar um exemplo. Imagine que você tenha uma situação qualquer, um problema, seja você, seja a sua planta, seja o seu animal, ou seja a sua empresa. Ele apresenta uma desarmonia. Essa desarmonia, na nossa visão, ela está relacionada aos seguintes pilares: bio, psico, social e espiritual. Vou falar o que seria isso. Bio significa a parte manifestada, não apenas a parte biológica, porque nós vemos a parte biológica de uma empresa, tá? Então, a parte bio significa de que forma a energia, o campo está manifesto. Então, a parte bio. Psicoemocional, de que forma o campo mental, de que forma o campo de ideias, o campo emocional está contribuindo para o processo. Biopsicossocial. O que é o social? São todas as interatividades que existem do indivíduo com o meio, e aí nós entramos na parte de geobiologia, e os indivíduos que pertencem a esse meio. Então, o social. O que é o conteúdo espiritual? É todo o processo multidimensional do ser. Então, nós temos esses pilares, biopsicossocial e espiritual, que são os pilares que movem a manifestação. Qualquer coisa, qualquer detalhe que seja desorientado, tirado do seu ponto, tanto na parte biológica, psicoemocional, social ou espiritual, qualquer detalhe que saia do ponto de harmonia gera aquilo que nós chamamos de problema, tá? O problema se manifesta de diversas formas. Se você tiver uma empresa, o problema vai se manifestar, muito provavelmente, numa falta de resultados ou numa diminuição de competitividade. Então, ou seja, de que forma cada corpo e cada elemento vai manifestar o desequilíbrio biopsicossocial espiritual tem a ver com vários processos, inclusive qual o meio que ele está transmitindo. Já uma pessoa manifesta muito provavelmente através de uma doença. Um animal, uma planta, por exemplo, manifesta reduzindo o seu crescimento, diminuindo a quantidade de frutos e por aí vai. Então, como é que a modulação quântica vê isso? Para que vocês compreendam. Nós pegamos esse dito problema e vamos analisar, utilizando o equipamento, quais são as causas biopsicossocial e espiritual que estão gerando aquele efeito que eu chamo de problema. Tá? Então, aí, nós temos inúmeras ramificações com inúmeros trabalhos aí dos moduladores, na agricultura,
na parte terapêutica, na parte clínica médica, na parte psicológica, na parte de animais, veterinária, na parte empresarial. Por quê? Porque todas essas manifestações têm um ponto em comum, que é o campo mórfico informacional, ou seja, a informação que dá origem àquilo que nós chamamos de manifestação, certo? Então, vou dar um exemplo para aqueles que estão acabando de chegar agora, que de repente assim, não estou entendendo direito. Repare uma coisa, quando você olha para a tela do seu celular ou do seu computador, imagine que você acabou de abrir uma foto. Essa foto nada mais é que um conjunto de zeros e uns. Como assim, Ivan? Me explica melhor. A foto, por melhor que seja, mesmo que seja uma foto do professor Jonas, só existe 0 e 1 naquela foto. Então, o processador, tanto do seu celular como do seu computador ou da sua televisão, ele transforma esse 0 e esse 1, que na linguagem digital significa ligado ou desligado, em tudo aquilo que nós vemos. Então, repare, qual é a informação? É o 0 e 1. Qual é o efeito? A imagem, a foto. O que a Morphos faz? Olha para o 0 e 1, você entende como ele está arrumado e injeta uma reorganização, fazendo com que o resultado, que é a foto, passe a trazer uma melhor aparência, um melhor resultado, um melhor equilíbrio das suas necessidades. Então, para que a gente comece introduzindo aí o conceito. Olha só, né? Deixa eu pôr aqui, para que... Isso, olha aí. Gente, que alegria saber que é possível fazer tudo isso. Muita gente deve estar ainda aí bastante confuso como é que tudo isso é feito. Fica tranquilo que nós vamos... Daqui a pouco o Ivan vai abrir a tela lá, vai mostrar o equipamento, né? Para que as pessoas tenham aí a noção de como é que isso tudo é feito. Nós temos aqui... Vai, antes de engatarmos aí uma quinta, né? Porque eu falo quinta quântica, então vamos engatar a quinta quântica aí. Eu quero dar um relato para vocês e depois eu vou colocar na tela aqui, tá? Para mim foi muito significativo isso, né? Você vai falar por quê? Porque um dia eu estava falando sobre energia com uma pessoa e ela era evangélica, tá? Eu sou muito sincero, tá? Não tenho nada contra ninguém, acredite nisso, gente. Eu sou quântico. Para mim, todos estão certos, cada um no seu nível de consciência e está tudo certo. E o que aconteceu? Nossa, essa moça, na época, ela saiu comigo quase que nas costas. Né? Eu fiquei, puxa vida, né? Porque você começa a fazer a composição do átomo, né? Do átomo você vai para a molécula, que é energia, você vai para a célula, que são energias e outras coisas, e por fim, tecidos humanos, órgãos, e forma um corpo. E você percebe que tudo isso é energia, né? E o que aconteceu? Aconteceu que nós recebemos um relato aqui de uma pastora, tá? De uma igreja. Ela falou o seguinte: a Morphos realmente é uma pedra angular. É uma manifestação visível do Deus invisível, tá certo? No meio de nós, para propagarmos o amor e ajudarmos as pessoas a saírem dessa mesmice, das trevas. Então, eu achei muito interessante. E depois, ela mandou como era um áudio falado, então não teve como colocar aqui. E agora, ela escreveu isso aqui para a gente, ó. Olá, bom dia, prezado professor Jonas. O Senhor Deus, o autor da vida, criou a pedra angular, portadora dos mais elevados nas regiões celestiais e mais profundo nas regiões espirituais. Por essas providências, os construtores, com a mentalidade humana limitada, assim o rejeitaram. Mas, em meio a grandes multidões, podemos compreender, muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Assim, nós vamos seguindo entre os que permitem o despertar da consciência a navegar no oceano do conhecimento do Altíssimo Deus. Dia e paz, né? E tranquilidade, apoiando na rocha eterna, que é Deus, o nosso Pai, o poderoso, autor da vida em todo o universo. Gratidão. Então, ela tornou essa palavra aí sobre a pedra angular, né?
Então, eu tenho falado sempre isso daí, mas é uma alegria tão grande de falar isso, né? Não comparando com Deus, com Jesus, não, jamais, não é essa a intenção. Mas a intenção dessa palavra aqui, ela disse assim, ó, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Mas eu pergunto para você, você quer ser escolhido? Depende de você vibrar nessa escolha. Por quê? Porque as múltiplas possibilidades estão a 1/1000 de segundo no futuro agora. Quando nós falamos do duplo quântico, há a possibilidade de nós termos a percepção de mudarmos o nosso presente por nós podermos constatar intuitivamente aquele futuro que eu não quero mais. Né? Então, eu quero ser escolhido. Você falar assim, se você falar eu quero ser escolhido, pode ter certeza que esse trabalho vai chegar para você e nós sabemos que as coisas vão acontecer na sua vida. A Morphos vai para você, vai para sua casa, no conforto da sua casa, e você vai descobrir o que muitos terapeutas e pessoas que são livres, donas de casa, e pessoas que também trabalham com agricultura, já descobriram. Tá certo, gente? Então, olha, é maravilhoso tudo isso daí. Eu convido você, se você tem essa vontade, sinta-se escolhido, porque nós estamos aqui de braços abertos para que você entre nessa egrégora, junto com o Ivan, Patrícia, Flávia e eu, e todos os moduladores que já estão aqui, tá bom? Paz e luz para vocês e para todos que estão nos ouvindo aí. Olha só, vou aproveitar o gancho aqui do professor Jonas e do Ivan, que já falou aí sobre agricultura, e vou contar uma coisa que aconteceu comigo hoje. Por 2 vezes, uma empresa que eu comprei 2 coisas, né? Eu comprei uma tapioca e comprei um grão de bico. Ainda comentei com o professor Jonas, falei, olha, como as empresas estão precisando de modulação quântica. É visível isso. A tapioca, né, da determinada marca, ela fica dura, ela quebra, ela não é agradável. E quando você vê lá tapioca, não dá a impressão de que tudo igual? Não, não é igual. Aí eu fui abrir o grão de bico, justamente, né, para fazer aqui uma comidinha diferente e tal. Tava o grão de bico com caruncho. Ainda falei para ele, pelo amor de Deus. Aí eu falei, né? Pelo amor de Deus, amor. É a mesma empresa. Olha como essa empresa está precisando fazer modulação. Ivan, fala um pouquinho disso. É possível a gente modular uma empresa? Até porque agora a gente, né? Os moduladores vão receber um curso de especialização voltado aí para a empresa. Conta para quem está aqui. E às vezes tem muita gente aqui que é empresa de né? Você não pensa que porque você é um profissional liberal, que você não é uma empresa, você é uma empresa. Como é que é possível a gente fazer isso? Conta rapidinho para eles, por gentileza. Vamos lá. A resposta à pergunta é sim. Sim, é possível. Não só é possível, como várias pessoas, né, utilizam esse trabalho de modulação quântica para modificar os resultados, acessar diferentes eficiências dentro da sua empresa. Então, vamos entender. Uma empresa, como a Flávia falou, não importa se é de uma pessoa ou de 1000 funcionários. Uma empresa é uma consciência. E toda empresa é estratificada. Toda empresa possui níveis e subníveis. Você sabia que uma empresa possui chakras? Você sabia que uma empresa possui órgãos? Você vai dizer assim, mas como assim? A minha empresa tem um coração, tem um fígado? Repare, para que você compreenda, você tem que se abrir à compreensão do todo. Todas as empresas são consciências que se manifestam na materialidade de uma empresa. Pode ser uma loja de venda de picolé. Mas essa loja, seja ela virtual ou não, ela possui um campo quântico informacional atrelado a ela. Essa loja, mesmo que ela seja virtual, tem algum espaço físico onde essa pessoa trabalha. Esse espaço físico possui vários sistemas energéticos que estão impregnados naquele ambiente, tanto cristalizados na edificação, como cristalizados no subsolo, como a gente já falou aqui várias vezes. Então, primeiro local, o ambiente, ele tem um campo vibratório. E não estou dizendo apenas de geobiologia, não estou falando apenas de geopatologia, eu estou falando de profundidade de campo, onde você tem todo o padrão de cores,
todo o padrão harmônico energético da configuração. Como é que está disposto o seu ambiente? Secretária aqui, cadeira ali. Então, não são só as questões tradicionais de geobiologia, mas a organização geométrica do mobiliário traz para o ambiente outro tipo de vibração. E repare, nós estamos falando apenas de ambiente. Quais são as cores dos móveis, quais são as cores das paredes? E a gente, inclusive, teve aqui já a moduladora quântica arquiteta desenvolvendo e mostrando que logo, logo terá o curso dela aí, da arquitetura consciencial. A arquitetura consciencial vai muito além da geobiologia, mostra inúmeros pontos que têm a ver com a parte física, estrutural da empresa. Aí nós vamos para funcionários, para clientes, para produto. Como é que tudo isso está nos níveis energéticos, nos níveis multidimensionais daquela manifestação? Um produto, como a Flávia colocou aí, não é só alguma coisa que está dentro de uma embalagem. Esse produto tem uma história, esse produto tem um percurso, esse produto tem todo um campo energético por trás dele. O produto é só a manifestação, o produto é só o efeito. O que causa, o que dá origem ao produto, não é só uma máquina que faz e fecha as embalagens. Isso é só a linha mecanicista. Um produto, ele vem antes na criação do seu pensador. Vocês já imaginaram o campo mental que existe em qualquer produto? Quem foi que idealizou? Quem foi que trouxe essa ideia? De que forma essa ideia foi construído o arquétipo para aquele produto? De que forma os neurotransmissores cerebrais avaliam a morfogênese daquele produto? Você acha que é só uma caixa? Só que essa caixa é apenas um fragmento do que os seus olhos veem. E todo outro campo espectral, multiespectral, magnético, gravitacional, luminoso e tantos outros que fazem parte desse produto. Então você começa entendendo que uma empresa é um organismo vivo. Uma empresa tem todos os setores biopsicossocial e espiritual dentro dela. Então, sim, é possível você entender o porquê, como, para quê, de que forma os seus produtos, sejam eles infoprodutos, ou seja, sejam eles produtos físicos ou produtos virtuais, pouco importa, todos eles são manifestações de campos informacionais. Então é possível você verificar quais são as suas origens, para que ele se presta. Esse produto é melhor colocar numa lojinha ou num supermercado? Esse produto é melhor colocar na prateleira de cima ou na prateleira de baixo? Tudo isso e muito mais são detalhes que muitas vezes passam à margem dos melhores especialistas de gestão, porque nós não estamos falando aqui apenas de contas matemáticas ou de planilhas bem elaboradas. Nós estamos falando de criação e manifestação através de campo mórfico informacional e os seus resultados. Aí vocês podem estar se perguntando, né? O que a Flávia quis dizer com os carunchos lá no grão de bico? Isso significa que algo nessa empresa não está legal. Quando a massa da tapioca chega e a gente fica com raiva, né? Porque você não consegue fazer uma tapioca, nossa, essa empresa está com problemas. Imagine, por exemplo, você, a ligação energética que você está fazendo com aquela massa da tapioca, né? A farinha da tapioca, e energeticamente ela está ligada com a raiz, ela está ligada com o funcionário, ela está ligada até com os chakras da empresa. Tá? Então, quando você tem... sem maldade, tá, gente? A gente sabe que a gente faz essas coisas sem maldade. Quando você fala, poxa, mas que... né? Você... o que está acontecendo naquele exato momento? Você está emanando uma energia, vamos dizer assim, densa para aquela tapioca que ela está estruturalmente falando, ela está conectada, tá certo? Até via spin, e vamos até explicar isso aí, com a empresa.
Então, a empresa lá está recebendo. E quando isso começa, todo mundo fazer uma forma de pensamentos negativos, né? O que vai acontecer? Vai de mal a pior, mais a mal a pior. Né? Eu até faço uma pergunta para você, eu nem sei se é assim que soletra o nome dele, o Elon Musk. Todo mundo, quando vê SpaceX lá, SpaceX, né? SpaceX, é a coisa mais linda do mundo, não é? Aqueles carros maravilhosos, aquele foguete que desce sozinho, não precisa destruir mais. Todo mundo fala assim, puxa, que coisa mais linda. E isso, o dinheiro dele vai multiplicando, multiplicando, multiplicando. Você entende isso? Ele está ajudando pessoas. Porque ele está ajudando pessoas. Quanto mais pessoas você ajuda, mais abundância em todos os setores da sua vida acontece. E isso é real. Agora eu quero Termina, professor. Senão então, agora, veja bem, quando você recebe um produto e tem um pensamento bom, fala, olha que coisa excelente. Você já abriu a caixa do iPhone? Eles fazem de propósito, tem um vácuo ali, assim, ó. Ele faz de propósito para você ter dificuldade para tirar, e quando tira, faz assim. É uma delícia abrir aquilo lá, né? A menina aqui tem iPhone, eu não tenho, mas ela tem. Aí o que vai acontecer? Vai puxar assim, você percebe que tem uma pressão ali, tudo isso é estudado. E você sente um prazer daquilo lá, o pop que faz assim e tal. Então a gente tem que começar a entender isso daí, gente. Agora traga para a sua realidade. Exatamente. Era esse o gancho que eu queria pegar. Exatamente. Você, como profissional, você está sendo igual essa tapioca que a pessoa fica com raiva, né? Vira um grude lá que você não consegue comer a tapioca. Pensa aí nas suas questões de relacionamento, de vida profissional. Como é que você está sendo? Como é que as pessoas estão recebendo a sua informação? Tem alguma coisa que não está muito legal aí? Então, é para isso que nós estamos aqui hoje. É possível alterar esse campo, desconectar disso aqui. É possível tirar o caruncho do grão de bico? É. É possível que a massa da tapioca fique lisa, gostosa, macia, que na hora que você vai comer, sim. E também é possível as suas questões. Por isso que eu quero que você coloque aqui agora no chat. Você que está aí com aquela dúvida, não tenha vergonha. Escreve aqui, como é que a gente resolveria tal questão? Coloca aqui pra gente. Ivan, nós vamos lá agora para as perguntas. Coloca da Fernanda, por favor. Uhum. A Fernanda fez 2 perguntas. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para você, que eu vou ter que ler um texto um pouquinho maior, porque é uma sequência, tá? Vamos lá. Gratidão. Fernanda é moduladora quântica atuante, aí esteve na Semana da Modulação Quântica, está aqui pedindo like, fazendo festa. Boa noite. Não, peraí. Uma pergunta de uma amiga aqui de casa. E acho que vai servir para muitos da live. Consigo ser independente trabalhando com amorfos? Quer responder essa? Eu faço a seguinte, Ivan? Vamos por parte. Vamos por parte. Gratidão, Fernanda, pela participação. A resposta para a sua pergunta é sim, com certeza. Assim como qualquer tipo de escolha, qualquer viés profissional, a independência conquistada daquele viés está relacionada a como você estrutura e organiza o seu foco profissional. No que a Morphos especificamente pode te ajudar nisso? A compreender, a esmiuçar quais os detalhes você possui, para poder ter maior liberdade profissional. Ambiente, tipo de cliente, tipo de ajuda, tipo de manifestação, todos os detalhes relacionados de como você pode criar essa independência, né? Quando nós falamos de independência, é sempre uma palavra muito difícil de nós podermos dizer 100% independente. Por quê? Mesmo que você more 100% isolado numa ilha paradisíaca no meio do Atlântico, onde você diz assim, tenho tudo aqui, casa, comida, energia, recursos, você está independente do seu corpo, você está dependente de Gaia, você está independente do plano espiritual. Então, porém, quando a gente fala aqui independente, é o quê? É tornar isso uma profissão que me possa trazer um sustento para eu dar continuidade a essa
independência, tá? Então, essa palavra independência aí, com certeza, Fernanda, que é bem aplicada aí nas suas palavras, ela colocou nesse sentido. Então, essa independência, sim, é possível. Peraí. Volta só um pouquinho, por favor, professor Jonas. Volta ok. Na pergunta anterior, que eu não tinha terminado, ela tinha começado lá. Ó, então, eu fiz a primeira pergunta, né? Se eu consigo ser independente trabalhando com amorfos. Agora, a pergunta é a seguinte. Posso receber o equipamento e ir experimentando? É essa que ela vai explicar agora. Próxima, por favor. Se a pessoa consegue usar o equipamento assim que recebe, por exemplo, após o curso de 2 dias, ela já pode manusear? Com as aulas gratuitas, ela já aprende? Eles acham fácil demais para ser verdade. Não só é verdade isso, Fernanda, como ao longo aí desses anos, dando cursos, fazendo, né, essa parte junto com os moduladores, tanto é verdade isso que você está afirmando, que vários relatos de moduladores que terminam o curso no domingo, segunda-feira já estão atendendo. Inclusive, nós temos moduladores aqui que relataram que no próprio domingo, que o curso termina por volta das 17, 18 horas, no próprio domingo já fizeram atendimento e com profundidade no equipamento. Então, veja, é possível? É possível, com certeza. O que vai diferenciar você levar 30 dias para que você pegue a prática e, consequentemente, traga resultados e aprofundamento, é a diferença da habilidade de cada profissional. Nós viemos de uma série de percursos sociais, espirituais, que se modelam a nossa manifestação. Então, tem pessoas que pegam um instrumento não porque sejam mais ou menos, mas porque se sintonizam muito bem. E no dia seguinte já começam fazendo atendimentos bem profundos. Já outras demoram 30 dias. É mais ou menos que nem dirigir. Tem pessoas que pegam no volante, antes de tirar a carteira, parece que já nasceram com o carro nas mãos e já saem dirigindo, como se aquilo fosse muito natural para elas. Já outras já precisam dedicar um pouquinho mais de tempo na condução, mas também atingem patamares iguais ou até superiores àqueles que foram muito rápido. Então, é possível, sim, a dedicação é a chave, lógico, e a ressonância com o processo é o ajuste fino dessa manifestação. Olha aí, como aqui a gente mostra ao vivo e a cores, como diz Ivan, né? Nós somos transparentes. Ó, a Cida aqui, ó. É verdade, eu mesma fiz isso. Tá vendo? Então, além de nós falarmos, o pessoal está aqui confirmando. Gratidão, Cida, pela presença, né? Pela participação. Gratidão mesmo. Agora eu tenho uma pergunta muito importante. Me põe na tela aqui, por favor, professor. Uma pergunta muito importante que hoje eu não fiz. Você esqueceu, dona Flávia? Esqueci de fazer essa pergunta. Pelo amor de Deus, dona, como é que você esquece uma coisa dessa? Vamos lá, galera. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Então, senta esse dedo quântico maravilhoso aí, se inscreva no canal e com certeza distribua essas lives aí para as pessoas, aí, para que elas possam vir fazer parte da família quântica, né? Dessa egrégora maravilhosa, Morphos 1, quanto digital, evolução quanto, e aí vai. E olha só, agora nós vamos fazer uma honra à ancestralidade. Vou voltar nós aqui. Fala, professor. Exatamente. A Flávia estava falando isso daí e eu estava pensando sobre essa honrar, né? Bom, isso é bíblico, né, gente? Honrar pai e mãe é bíblico. E vou falar uma peculiaridade da Morphos, que nós estávamos dando mentoria ontem, e conforme o Ivan é um poço de sabedoria, conforme ele vai falando, a nossa humildade também vai dando acendendo aquelas velhinhas pequenas dentro da nossa cabeça, né? E quando, num determinado momento dessa mentoria, que nós damos de 15 em 15 dias, ad eterno, tá? O que aconteceu? Aconteceu que deu um estalo. De repente, a gente perde algum ente querido, ou já perdeu, e a gente fala assim, puxa vida, né? Eu gostaria de pedir perdão para fulano, mas ainda não sei, não deu certo. Com a Morphos dá para você fazer isso aí.
Dá para você voltar 1 hora antes, um dia antes, tá certo? E ela vai acessar aquela energia e você vai emanar um pedido de perdão através do balanceamento com aquela pessoa que estava viva. Porque presente, passado e futuro é uma coisa só. E para Morphos, ela não existe a linearidade do tempo, correto? Então, ela tempo, espaço, tranquilo, tudo junto. Então, houve essa questão de você pedir perdão, tá? E com a sua assinatura digital para aquela pessoa que deixou de viver entre nós nessa linearidade, tá certo? Então, é esse que eu queria colocar aí, né? Às vezes a gente não perdoa o pai, não perdoa a mãe, e então isso está preso dentro da gente. Há possibilidade com a Morphos? Não tenho dúvida. Mas antes disso, nós queremos... Ivan já vai falar um pouquinho dessa conexão aí que o professor Jonas acabou de falar, porque para muita gente isso parece mágica, mas não é, tá? É tecnologia. Então nós vamos entender essa colocação. Vamos dizer assim, o professor Jonas trouxe lá a dor da pessoa, né? E agora nós vamos trazer como isso é feito. Daqui a pouco o Ivan vai, inclusive, ligar o equipamento. Mas agora o Ivan nem sabe. Mas nós vamos fazer honra à nossa ancestralidade. Coloca Vamos aí. lá, olha que coisa linda. Essa aqui é a mãe da Flávia, né? E por ser mãe da Flávia, claro que vai dar uma puxadinha, né? Olha lá. Boa noite, professor Jonas, com a professora Flávia está linda. Oh, mãe! Ah, mas não é só a mãe da Flávia que fez Um elogio, um elogio né? aqui, não. Não, tem mais mãe aqui, ó. Gratidão, mãe. Ela está sempre participando, Olha lá. participou a semana inteira passada. Olha a mãe de quem que está aí hoje. A nossa querida Fernanda. Fernanda Pereira. Essa lá é muito tarde, mãe. Lá, Fernanda Pereira, lá de Portugal. Eu estou vendo estar aí em Portugal a comer um bacalhau perfeitamente feito pelas mãos da Fernanda Pereira. Tá vendo aí, professor Jonas? Não é só o professor Jonas que acha que eu sou um poço de sabedoria. É ele, minha mãe e minha esposa. Tá vendo aí? Quem tem mãe é sempre lindo e inteligente. Mas eu recebi mais aqui um carinho da Viviane Tex. Gratidão, minha querida. Flávia, você é de uma luz gigantesca, um sorriso muito iluminado. Parabéns. Parabéns você por estar aqui, né? Gratidão aqui pelo carinho. Ivan, você pode explicar um pouquinho essa fala do professor Jonas? Como é que a gente pode acessar alguém que já partiu e fazer aí essa conexão? Parece muito irreal. Conta só um pouquinho para eles, por favor. Vamos lá. Mais uma vez, a gente tem que voltar ao ensinamento do tempo. O que é o tempo? O tempo é uma dimensão. É o giro da consciência sobre si mesma se auto-percebendo. Quanto maior é a velocidade do giro da consciência sobre si mesmo, e repare, eu não estou falando da consciência, você tem consciência que você não deve fazer isso? Eu estou falando da consciência onda portadora que manifesta todo o processo de vida. Tá? Então, eu estou falando da consciência que gera, que dá origem ao espírito, à alma, aos corpos. É desta consciência que eu estou falando. Então, nesse processo de manifestação, a consciência se manifesta no tempo e no espaço, em superposição quântica. Ou seja, você não foi no passado, é e será no futuro. Tudo isso está acontecendo em superposição, em simultâneo. Então, quando você diz assim, olha, no meu passado, eu tive um problema com meu pai, não consegui resolver com ele ainda em vida. Por isso é que é muito importante que vocês escutem o que a gente diz aqui, que é para não dar a sensação para os menos conectados, os menos atentos, porque às vezes a gente está falando e a pessoa está respondendo um WhatsApp e só pega um pedacinho e diz assim, mas isso é a lâmpada de Aladim. Não, não é a lâmpada de Aladim. Do mesmo jeito que se você pegar um celular e levar para uma tribo indígena há 1000 anos atrás, ele vai achar que é a lâmpada de Aladim. Então, a lâmpada de Aladim está na cabeça de quem? Do indígena que não prestou atenção. E aí, como ele não conhece, ele endeusa e fala que é a lâmpada de Aladim. Hoje, sabemos que é o quê? Feito em série. É uma tecnologia que hoje todo mundo tem,
que é um celular. Então é preciso compreender como é que é possível isso, sem mística, sem ficar embaralhando as ideias e acendendo vela onde não tem. Repare, você, nós, somos fruto de uma manifestação holoconsciencial. Ou seja, Ivan, para de falar difícil. A nossa consciência, ela projeta vários corpos, ela projeta várias realidades. Então, eu, hoje, tenho 45 anos, mas tem o ontem, onde eu tinha 10. Quando eu tinha 10 anos, não deixou de existir. A minha consciência é que está agora, nesse exato momento, se focando nessa realidade, dando a sensação que quando eu tinha 10 anos, passou. O que acontece para o campo quântico informacional é que toda o meu percurso de tempo continua existindo no campo quântico. Então, o que a Morphos faz? Como a Morphos acessa campo quântico informacional, é possível sim você acessar a informação vibratória que existe e perdura, porque no campo quântico não tem tempo nem espaço. Então, podem se passar 1 milhão de anos, a informação perdura. Então, você com a Morphos vai lá naquele ponto onde você identificou algum problema com o seu pai, traz, através do equipamento, todos os detalhes informacionais, detalhes sentimentais, emoções, energias, pactos, condições espirituais, condições físicas, biológicas, sociais, que foram palco daquela discórdia com seu pai. E isso está gravado, não só no seu inconsciente, não só no inconsciente do seu pai supostamente falecido, mas está gravado no campo quântico informacional. Você faz essa leitura, identifica quais são os padrões desarmônicos e estimula, através do equipamento, o campo quântico para que você dilua esse processo que você considera negativo, que você equilibre esse processo. E pode acreditar, esteja o seu pai aonde estiver, naquilo que você acreditar, na crença, na linha que você acredita, pode ter certeza que ele irá receber toda essa informação de harmonia e de paz. Inclusive, tem vários moduladores experientes nessa área. Fazer emanação de campo quântico informacional para o plano espiritual, para pessoas, seres ou entidades que sequer estão aqui na mesma manifestação física. Vamos lá. Coloca para a gente. Gratidão, Ivan, pela resposta. Eu tenho certeza que clareou muito aí, inclusive para muitos moduladores. Põe a da Nadir, por favor, professor Jonas. Nadir já está inscrita, né? É uma nova moduladora quântica aí, dessa semana quântica incrível que aconteceu. A Nadir se decidiu, tá fazendo parte agora aqui da semana da família quântica, né? Nadir, querida, gratidão pela sua pergunta. Quando um cliente chega à sua frente com uma queixa emocional, como é que a Morphos vai ser usada? Ivan, você poderia, acho que agora, abrir a Morphos aí, né? Porque o povo está aqui querendo ver ela. Vou mostrar já já. Gratidão, Nadir. Parabéns aí por participar da próxima turma. Nadir, o processo é muito simples. Nós podemos falar aqui de encaixe. Eu vou mostrar para você uma coisa. Eu pego uma caneta onde eu tenho a tampa original dela. Veja que encaixa perfeitamente. Por quê? Porque essa tampa e essa caneta foram fabricados milimetricamente para que faça parte uma da outra. Se eu pegar a tampa de uma outra caneta que não foi fabricada para ela, eu não tenho a mesma espessura, logo, eu não tenho o quê? O encaixe adequado para que isso ocorra. Toda a informação possui uma geometria. Então, vamos pegar a queixa emocional. Primeiramente, você vai rastrear com o equipamento, através de métodos e de planilhas, qual é essa queixa emocional? É o quê? Uma raiva? É um ódio? É uma tristeza? É um rancor? Então, através de uma comparação, você vai aprender a verificar, olha,
existe raiva num percentual de 70%. Perfeito. Segundo, como é que o aparelho vai ser utilizado? Quando você regula o equipamento, quando você coloca informação na Morphos, ela transforma o que você digita nela, o que você coloca nela, ela transforma no seu interior, através de processadores, ela transforma em geometria. Então, você vai ter um comparativo se uma geometria casa com a outra, mas você não precisa saber de geometria, você não precisa saber de matemática. Através de um sistema simples ressonante, você simplesmente vai colocar o seu dedo em uma placa específica, que devido ao aumento ou à diminuição do atrito, você consegue identificar o padrão, se existe ou não existe, e qual é o percentual que ele se faz presente no campo informacional. Então, primeiro ponto, você já vai começar entendendo quais são as origens, quais são as causas dessa queixa emocional. Você vai conseguir saber se essa queixa emocional, por exemplo, é de origem espiritual, é de origem biológica, é de origem hormonal, e você vai se aprofundando nesse processo até que você encontre quais são as causas raiz que originam aquele efeito que é uma queixa emocional. Uma vez identificado isso através do equipamento, você tem inúmeras possibilidades de saber, olha, se essa queixa emocional é oriunda desse processo, que inclusive você com a Morphos pode rapidamente identificar um processo no passado dessa pessoa, não só dessa vida, mas em outra manifestação, numa outra vida. Então, identificado a origem pelo qual ela manifesta aquela queixa, você pode utilizar acupuntura, jiu-jitsu, você pode utilizar cromoterapia, você pode utilizar downloads. Não existe restrição do que você vai utilizar. Ivan, não entendo nada disso. Vamos te ensinar mecanismos para, mesmo que você não entenda método nenhum, identificar quais são as causas e criar campos harmônicos para estimular no campo daquela pessoa, animal ou planta, o ponto ótimo da sua manifestação. Excelente, Ivan. Nós vamos colocar agora uma pergunta que já você acabou de fazer o gancho aí. Foi do Fernando Haddad. Aí. Aqui. Gratidão, Fernando. Olha só, também já inscrito para a próxima turma agora de abril, participou aqui. Fernando, é uma história bem interessante, nós vamos contar lá dentro do curso depois, ele vai ter a oportunidade de contar a história dele. Eu gosto muito que vocês falem das histórias de vocês, tem vários relatos aqui hoje de gente contando o que aconteceu com eles, tá? Vamos ver se vai dar tempo da gente por todos. Mas gratidão, Fernando, aqui pela pergunta. Vamos lá. Como alguém que não tem nenhuma formação em terapia pode ajudar outra pessoa com a Morphos? Olha aí, casou direitinho, fez uma ligação. Gratidão, Fernando. Vamos lá. A resposta é possível? Sim, é possível. Respondida a sua pergunta, e agora eu vou explicar a segunda parte da sua pergunta. Como? Como uma pessoa sem formação? Bom, é por isso que nós temos um curso de formação com o equipamento. Esse curso, ele se baseia em vários anos de experiência, com profissionais que criaram e que trazem para nós a sua experiência como terapeuta. O terapeuta não é apenas uma pessoa que trata da saúde. Você tem engenheiro terapeuta, médico terapeuta, advogado terapeuta, motorista terapeuta, dona de casa terapeuta. Terapeuta é um indivíduo que consegue olhar de forma holística, multidimensional para uma situação e reunir condições para harmonizá-la. Perfeito? Então, veja, o curso de formação vai te dar todo o conteúdo necessário para você operar o equipamento e, mesmo sem conhecimento nenhum na área, identificar quais são as causas que estão por trás daquela suposta problemática. Uma vez identificadas as causas, de uma forma, de um método muito simples,
você já vai começar a vislumbrar, a ter um aprofundamento. Opa, então significa que esse problema conjugal está acontecendo porque há 500 anos atrás houve um problema numa outra encarnação que está hoje dando o gatilho para esse problema. Então, uma vez identificado isso, seja esse modelo que eu apresentei ou qualquer outro, uma coisa mais simples, por exemplo, como esse problema foi criado devido a esse campo emocional ou esse campo espiritual, ou até uma condição hormonal. Mas eu não entendo nada disso. Mas você pelo menos vai saber que a origem é uma condição hormonal. E se você não entender nada disso, você poderá, de uma forma cirúrgica, o seu problema é necessário um médico, um profissional que tenha conhecimento hormonal. Vocês já imaginaram que riqueza de detalhe você tem só de você saber qual é a origem daquele problema? Olha, você está com vazamento na sua parede. Você quebra a parede toda e vai ver que não é. Do outro lado de uma laje que tem que estar... Então, quando você tem um equipamento que consegue trazer qual é a origem desse problema, mesmo que você não faça mais nada, você já resolveu grande parte dele. Então, no curso e nas mentorias constantes, você também vai ter a oportunidade de saber, ok, eu agora sei qual é a causa, quais são os mecanismos que eu tenho para harmonizar esse dito problema. Uma pergunta agora feita lá no formulário que a gente passou. Vamos lá, professor Jonas. A pergunta vem da Arlete. Gratidão, Arlete. Sou psicóloga e estou adotando uma nova abordagem da neurociência que faz tratamento por meio da estimulação bilateral. A técnica aplicada destinada a tratar traumas. Alguns clientes têm ótimos resultados e até rápidos. Porém, outros demoram. E outros ainda eu acabo mudando a abordagem, usando hipnose, barra de axis, etc. Como é que isso pode, a Morphos pode ajudar a Arlete nesse caso, Ivan? Utilizando aí os conhecimentos dela, as técnicas dela, você poderia falar um pouquinho sobre isso, por favor? Gratidão, Arlete, pela contribuição. Sim, a resposta é sim. Com certeza pode lhe ajudar e muito, não só aplicando a técnica por meio de estimulação bilateral, como estimular no campo quântico informacional a permeabilidade da estimulação bilateral. E, além disso, além de todo esse processo que você faz, imagine você também entender quais as causas estão por trás daquele problema. Você também poderá utilizar, sabendo, entendendo desse processo, a estimulação cerebral, a neuroestimulação. Então, a partir do processo de neuroestimulação, você pode, inclusive, sabendo aplicar, sabendo o que você está fazendo, saber quais são as redes neurais, os neurotransmissores, quais são as sinapses, quais são as diferenças de potencial elétrico, são as necessárias para que aquela rede neural trabalhe com o máximo de eficiência e estimulá-la de várias formas. Você pode utilizar o equipamento, como nós temos médicos aqui especializados nisso, que, sabendo, por exemplo, agora eu vou usar um termo técnico, sabendo, por exemplo, do potencial zeta da célula, você poderá estimular esse potencial para fazer cargas iônicas transitando pelas estruturas neurais. Então, como? Fazendo os devidos ajustes de campo informacional no equipamento e estimulando no campo quântico informacional daquela pessoa. Agora, uma contribuição que veio da Thelma. Como usar o aparelho de ondas? Corremos o risco de conectar com uma frequência que possa nos prejudicar? Olha aí, sempre essa pergunta ela é chave. Vai lá, Ivan. Ótima pergunta, Thelma. Gratidão por suscitar aí esse tema. Repare, na visão quântica,
O que é prejudicar? Tudo começa por entender isso. Prejudicar é nos trazer dor. Prejudicar é nos trazer algum tipo de desarmonia. Se você for pensar que todo o processo ele ocorre a partir de um reequilíbrio, então a resposta para a sua pergunta é não, não pode prejudicar. Por quê? Porque você não vai induzir nada no campo. Você não vai forçar nada no campo. Você vai depositar a informação para que ela seja permeada pelaquele campo informacional, pelaquela pessoa. Vou ilustrar com um exemplo. Imagine que você tem na sua biblioteca em casa 100 livros. E você, porventura, está passando por algum processo na sua vida. E na sua biblioteca não tem nenhum livro que traga a informação de como resolver ou de como se aprofundar naquela sua problemática. O que a Morphos faz? Colocar o livro na sua prateleira. A necessidade de ler o livro será estipulada pela sua própria consciência. Então, não é um método invasivo, não é um método que empurra uma informação, é um método que disponibiliza, através de estimulação de campo quântico, a informação que será permeada de acordo com a necessidade. Põe essa daqui, da Fernanda. Eu ponho, peraí. Olha só, a Fernanda aqui colaborando, porque com certeza tem gente lá perto dela perguntando: Ivan, o que é permeabilidade? Fernanda, muito bom. Vamos lá, falando de uma forma simples. A permeabilidade é a capacidade que um meio, que uma região tem de poder transitar alguma coisa. Vou dar um exemplo. Você pega um copo de água, chega no piso de porcelana, no piso de azulejo da sua casa e deita um copo de água. Essa água vai sumir no seu piso ou vai se espalhar? Vai se espalhar. Por quê? Porque ela não é permeável à água, ou seja, ela não deixa passar a água. Porém, se você pegar o mesmo copo de água e jogar na areia da praia, essa água, antes de você terminar, já sumiu toda. Por quê? Porque a areia ela é um elemento extremamente permeável à água. Então, a água vai permear, ou seja, passar por ela. Então, o que é permeabilidade informacional? É o campo informacional conseguir adentrar dentro da sua zona consciente como a água cai na areia. A contribuição agora vem do Israel. Vamos lá. Olha aí, a pergunta foi enviada pelo Israel. A Morphos é usada sempre que for fazer uma harmonização? Obrigado, Ismael. Bom, essa pergunta sempre é uma pergunta muito complexa, né? O que é sempre? A Morphos pode ser utilizada quando você for fazer uma harmonização. Você pode utilizar a Morphos não apenas para fazer a harmonização, você pode utilizar a Morphos apenas para fazer a leitura, para fazer a análise. Não é obrigatório você fazer a harmonização ou balanceamento pela Morphos. Não é obrigatório. Você pode utilizar ela só para analisar, ou você pode utilizar ela só para balancear. Imagine que você já tem uma técnica, acupuntura. Imagine que dentro da técnica acupuntura, ou reiki, ou alopatia, ou homeopatia, você já tem. Mas eu vou falar da acupuntura que ilustra bem. Imagina que você já sabe, a pessoa está com um problema X, e você, como acupunturista, você diz, eu já sei quais são os meridianos que eu tenho que estimular, aonde é que eu tenho que colocar a agulha, qual é o ângulo. Tudo isso pode ser feito pela Morphos, ou seja, acupuntura informacional, que tem vários moduladores aí utilizando a acupuntura informacional há muito tempo. Por que eu estou usando a acupuntura? Para você compreender. Eu sequer analisei, eu simplesmente utilizei a Morphos
para colocar os códigos de acupuntura e os pontos de forma virtual. E faça o balanceamento virtualmente. Se você for reavaliar aquele paciente, acredite, sem colocar uma única agulha, porque você está utilizando o ponto virtual informacional daquela agulha, você estará sedando, por exemplo, ou tonificando aquele ponto. Você pode rever isso pela prática tradicional. Agora a contribuição vem da Adriana. A Adriana justamente também é moduladora quântica cadastrada aí no próximo curso. Gratidão, Adriana, pela participação e aqui pela excelente pergunta. Boa noite, sou terapeuta frequencial, mas também tenho o ofício de artesã. E ontem eu vi as peças dela, viu, Ivan? Pensa em umas coisas lindas. Olha, Ivan, a pessoa para colocar uma pedra preciosa como o coração da Morphos. Amplitec, é verdade. Amplitec. Vocês vão amar esse periférico. Mas vamos lá. Sou artesã. Monto e crio peças únicas em cristais e gemas. Ivan, como a Morphos pode colaborar com o meu ofício de joias? Eu vou adorar essa resposta. Muito boa essa pergunta, muito bom. Você vai adorar, Adriana. Quer dizer, não é só você, todos que estão aqui, mas né? a pergunta vai contribuir muito. Fantástico, Adriana. Sem dúvida, eu tenho algo para lhe dizer muito bom. A Morphos pode te ajudar de inúmeras formas. Eu vou começar a ditar algumas delas. Primeira, você pode informar quanticamente qualquer joia. Imagine que quando você lapida uma joia, tem todo um processo de lapidação. Eu até diria, é uma consciência que você está lapidando, que chamamos de joia. Imagine dentro dessa consciência, por exemplo, você colocar campos informacionais como cores, como vibrações, como mantras, depositado no campo quântico informacional dessa joia. Então, você poderá, inclusive, criar uma linha quântica informacional de joias específicas para cada coisa. Além da especificidade que a joia já tem pelo material e pela geometria, você ainda pode aprimorar mais isso. Colocar informações dentro de qualquer joia. Outro detalhe, imagine que alguém, você como futura moduladora, te traz alguma queixa. Quando você vai criar uma joia, lapidar uma joia, a Morphos pode te auxiliar em qual a geometria, qual a dimensão, qual a cor, qual é o tipo de pedra, qual é o tipo de metal mais adequado para você construir essa joia, essa gema, para esse problema desse seu cliente. Então, tudo isso fica muito claro. Outra hipótese. Você pode pegar em todas as joias que você já criou e saber com precisão quais as emoções estão contidas naquela lapidação, naquela joia, naquela consciência que você criou, entre tantas outras. Aqui é só para te dar um estímulo do que você vai ver no curso e nas mentorias. Claro que eu vou querer uma joia dessa informada, né? Porque assim, riqueza. Fiquei com os olhos assim, ó, brilhando de coisas lindas. Vocês vão amar depois. Vai se preparando aí, Adriana. Abril nos aguarda. Olha só, uma contribuição agora da moduladora quântica lá de Uberlândia, né? Nossa querida Christian Julie, que também está aqui, ó, participa de tudo. Essa mulher tá antenada. Olha a contribuição que ela traz, viu? Gente, prestem atenção nisso que ela vai colocar agora. Um cliente com depressão, a Morphos indicou como causa raiz vida passada. Tratei o cliente naquela vida e depois na vida atual. O cliente que não saía de casa voltou ao trabalho. Agora vem a pergunta. Quando faço a modulação da vida passada, a cura acontece lá e depois se manifesta nessa realidade? Gente, presta atenção nessa resposta. Gratidão, Christian. Muito bom, Christian. Parabéns aí sempre pela excelente questão. Bom, lembra quando a gente sempre fala para vocês, aqui nas Quintas Quânticas, que um dos grandes segredos de pensar quanticamente é você ter a habilidade de trocar a sua visão.
Quando a gente tem uma única visão, quando a gente tem uma única forma de enxergar as coisas, você só tem aquelas possibilidades. Para responder essa pergunta, é preciso que a gente volte a essa habilidade e compreenda que o tempo e o não tempo acontecem em simultâneo. Você não pode ter apenas uma abordagem para responder esse tipo de pergunta. Sabe por quê? Porque a sua resposta vai ser tendenciosa apenas à sua crença. Olha, eu já fiz, eu já repeti 1 milhão de processos e é assim. Você está esquecendo que essa repetição de processo que você fez é apenas uma das possibilidades, um dos ângulos. Por outro ângulo, você vai compreender o seguinte: quando você, lá no passado, leva aquela consciência para experimentar, como ela falou aí, por exemplo, numa regressão, imagine o caso típico que ela apresentou. O paciente chegou, o cliente chegou, está no seu consultório e o terapeuta, o profissional, conduziu ele habilidosamente a esse suposto passado. Quando ele, a pessoa, o cliente, experimenta e vivencia aquele suposto passado, naquele momento é presente para ele. Não interessa se esse passado foi ontem ou foi há 1 milhão de anos atrás. Para aquela consciência que está ali experimentando, vivenciando aquele passado, para ela é presente. E você está vindo do futuro. A habilidade de interpretar isso é que é a chave para que você consiga compreender esse tipo de pergunta. Quando você, aqui, do suposto futuro, organiza o suposto passado, tudo isso está acontecendo em simultâneo. Se você for olhar com um olhar mecanicista, tradicional, você vai dizer, não, foi lá no passado que eu ressignifiquei e que agora, no futuro, que é o presente, está o caso resolvido. Esse é o olhar mecanicista, tá certo? Tá errado? Não, é apenas um ângulo. Então, nós vamos acrescentar outro ângulo. Tanto no passado como no presente dessa história, está acontecendo uma comutação de consciência. As consciências envolvidas no processo estão interagindo passado, presente e futuro, buscando um ponto de equilíbrio. Então, a modulação não acontece, a cura não acontece só lá no passado. A cura acontece em simultâneo naquilo que a gente chama de passado e naquilo que nós estamos chamando de presente. Por quê? Porque você alterou no campo quântico informacional a forma como essa consciência experimenta a sua linha temporal. E quando você muda a visão da experiência, você muda aquilo que nós chamamos de realidade. Excelente contribuição. Eu vou fazer o seguinte, eu tinha pego uma outra pergunta aqui, mas essa aqui vai junto com essa que a Cristi acabou de fazer. Então, eu vou colocar aqui da Camila. Camila é também moduladora quântica e bastante interessante aí para o pessoal entender essa questão da multidimensionalidade, como é que trabalha esse campo informacional, que o Ivan vai falar um pouquinho ainda, dessa onda escalar. Olha o que a Camila está contando para a gente aqui. Daqui a pouco tem a continuação ali, tá? Aí se completa. Gratidão, Camila, querida, pela contribuição aqui. Boa noite, amados. Boa noite. Hoje fiz uma análise e a origem do conflito da queixa deu em outras encarnações e em outros planetas. Aí analisei o gráfico, deu ressonância com Netuno. Aí, quando eu fui medir a data, fiquei na dúvida, pois o tempo lá é diferente da nossa contagem. Não é, Ivan? Como é que a gente resolve essa questão aí? Perfeito, Camila. Veja, a mesma coisa vou fazer uma analogia, quando você vai fazer um voo internacional, ou um voo que o seu avião passa de fuso horário.
Você, quando vê lá, por exemplo, saída de São Paulo às 8 horas da noite, chegada a Lisboa às 7 horas da manhã. Peraí, é 7 horas da manhã de onde? De Lisboa, do Brasil. Sempre é relativo ao ponto que o avião está. Então, se ele diz saída às 20 horas de São Paulo, é 20 horas de São Paulo. Se é 7 horas da manhã chegada, é 7 horas de Lisboa. A mesma coisa se passa para responder a sua pergunta. O tempo que você buscou, a data, é relativamente ao ponto de incisão da sua análise informacional. Ou seja, essa data é do planeta, daquela origem, daquele momento, e não do nosso. Porque sempre é relativo à sua observação pontual e referencial. A contribuição agora vem da Fernanda. E, assim, é bastante interessante mesmo, porque, assim, eu também estou vivenciando aqui os vestibulares, né, os Enems da vida, e quantas pessoas têm aí crianças nessa faixa escolar. Nós mesmos formamos grupos, não é, Ivan? As famílias são verdadeiros grupos e muitas vezes alguém não combina com alguém. Então, vejam essa pergunta que a Fernanda está fazendo num ângulo bem amplo, tá? Coloca ela dentro da sua vivência, da sua necessidade, porque a resposta vai servir para isso. Gratidão, Fernanda. Ivan, é possível modular um grupo de alunos para entrar em conexão com um professor e aprender melhor os ensinamentos? A resposta para a sua pergunta, Fernanda, é sim, é possível. E eu vou explicar por que e como. Vocês já devem ter escutado no carro uma marcha arranhando. Com certeza. Você vai passar de marcha e, de repente, dá aquele... E a pessoa diz, nossa senhora, que barbeiragem. O que é isso? É a marcha que não presta? É o motor que não presta? É você que não sabe dirigir? Não. Saiu de compasso. As engrenagens dentro do motor, da caixa de engrenagem, junto com o momento que você foi passar, as rodas dentadas não casaram. É a roda que não presta? Não, são as engrenagens que não casaram. É o professor que não presta? É o aluno que está fora de sintonia? O que acontece? São as engrenagens que não casaram. É uma marcha arranhando. Como é que você deixa de arranhar a marcha? Pisando na embreagem no ponto certo. Como é que você harmoniza isso? Estimulando no campo quântico informacional as afinidades vibracionais, a permeabilidade, que agora você já sabe o que é, a permeabilidade daquela matéria, que muitas vezes, a grande maioria das vezes, o aluno pode não ser tão eficiente naquela disciplina. Lógico, você vai dizer, porque ele não tem aptidão, o professor não presta. Tudo isso é verdadeiro. Mas existe um detalhe aí. O professor pode não prestar, o aluno pode não ter aptidão, mas se ele tiver campo estimulado, tudo isso passa a ser secundário. Por quê? Porque você vai conseguir estimular a permeabilidade daquela disciplina. Repare, estimular a permeabilidade. Pare de mexer no celular e preste atenção aqui. Para você depois não dizer, olha, o Ivan falou que não precisa mais estudar. Eu dormi sem falar uma palavra em inglês, coloquei os livros na Morphos e saí viajando pelo mundo, falando fluentemente inglês. Isso não é verdadeiro. Porém, se você for estudar, seja aquilo que for, dedicar o seu estudo com a Morphos, eu te garanto que a curva de aprendizado é muito mais acentuada. O nível de aprendizado e de eficiência é clara e notória o aumento desse processo. A contribuição agora vem do Ariovaldo Pereira, que é um modulador quântico. Ele pergunta assim, Ivan, quanto de 0 a 10 a nossa intenção em modular determinada pessoa, planta, etc., é tão importante quanto chegar ao tratamento adequado? Perfeito, Ariovaldo. E eu vou responder a sua pergunta começando com uma pergunta. Quanto
quanto é que representa a emoção de um artista que vai tocar um violão numa apresentação. Qual é o percentual que essa emoção vai influenciar na música e no resultado que ele tem na sua plateia? Eu diria, total. Do mesmo jeito que de 0 a 10 a intenção é 10. Por quê? Porque Amorphos é um instrumento de autoempoderamento. Amorphos sozinha, como nós já repetimos aqui inúmeras vezes, não faz absolutamente nada. Porém, nas mãos habilidosas de um modulador, ela consegue fazer coisas que, a princípio, quem não está muito bem informado, parece até um milagre. Então, a intenção é um processo primordial no resultado, seja numa planta, no animal ou numa empresa. Por quê? Porque a Amorphos é um equipamento de amplificação e conexão multidimensional do seu foco e intenção. Então, quando eu utilizo Amorphos e eu deposito na Amorphos, além das informações, seja de acupuntura, seja de advocacia, seja de culinária, não interessa, mas eu deposito essas informações no equipamento, focadas, intencionadas para aquilo que eu quero, com certeza eu terei muito mais resultado, porque a Amorphos pegará a informação e o canal de condução vibratória será a intenção que você tem sendo estimulada e amplificada pelo equipamento. Olha só, a contribuição agora vem do Renato. Gratidão, Renato. Ivan, a Amorphos é elaborada e construída para cada modulador, certo? Como é feito esse processo? Cada modulador tem sua identidade ressonante dentro da Amorphos? Gratidão, Renato. Excelente questão. A Amorphos é dividida basicamente em 2 etapas. A etapa, vamos chamar, mecanicista do equipamento, onde nós estamos falando da parte eletrônica, de placas, de muitos circuitos, de ecrã touchscreen, de um monte de fio. Essa é a parte mecanicista do equipamento. É a parte que traz para nós o processamento informático, não informacional, o processamento matemático de tudo aquilo que tem dentro do campo informacional. Então, ela tem 2 conteúdos. A parte mecanicista, que essa sim é feita em série, como a gente já explicou em uma outra oportunidade. Mas o coração do equipamento, que é a parte semi-orgânica dele, que é o que dá vida a Amorphos, que são núcleos de cristal dodecaédrico, e o orgonite especializado da Amorphos é escolhido e fabricado turma após turma. Toda vez que se fecha uma turma, iniciamos um processo. Eu costumo falar que é a maternidade da Amorphos. Cada cristal vem, faz parte de todo um processo. Eu digo que eles estão no spa. É um negócio interessante. Um dia a gente vai até fotografar esse processo. Parecem os bebês no spa, recebendo todo um tratamento, limpeza de campos informacionais, vibracionais. Fazemos limpezas alquímicas desses cristais, onde os bebês estão sendo preparados organicamente, energeticamente, para animar a sua Amorphos. Então, a turma é formada, os cristais são escolhidos e cada cristal depois é depositado na Amorphos, que irá diretamente para as suas mãos. Ivan, e o que acontece às vezes por qualquer motivo, a pessoa, puxa vida, a Amorphos chegou e rapidamente o pessoal da Quanto Digital troca Amorphos e vem um e vem outra. Reparem, fatores corretivos do processo. Muitas vezes a pessoa na hora, lógico, ninguém quer chegar no dia do curso e dizer, nossa,
a minha Morphos não chegou, mesmo que eu vá participar de outro curso, ela não chegou. E, naturalmente, às vezes a gente fica sensibilizado com isso. Mas a grande maioria, se não todos os moduladores, quando recebem depois, eles dizem, entendi porque que essa é que tinha que ser a minha Morphos. Uma contribuição aí, né, Ivan? Eu acho muito bacana. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme Harry Potter, quando ele vai escolher, né, a sua varinha mágica, né? Então, a varinha mágica dele lá, praticamente, escolheu ele, né? Claro que não comparando a Morphos, né? Mas, vá onde for, muitas pessoas falam assim, olha, nós temos que ser meio bruxo, meio bruxa, não vou assustar com esse termo, é uma brincadeira, claro, né? Para poder trabalhar, né? Lógico, você não vai trabalhar com asa de morcego, não vai trabalhar com nada disso aí, mas você vai trabalhar com gráficos, você vai trabalhar com periféricos, você vai trabalhar com coisas maravilhosas para poder modular a vida daquela pessoa, tá certo? Então, você vai ser um modulador quântico. E, com certeza, essa Morphos vai para você como se fosse a exemplo, né, da varinha lá para o Harry Potter. E as pessoas têm conexão profunda. Olha, o coisa não quer que eu fale isso daí, né? O Luciano. O Luciano, ele falou, não fala essas coisas, Jona. Não tem como não falar, porque as pessoas falam, eu criei uma conexão com a Morphos, abre portal e não sei o que e tal, e tenho certeza que você vai ter a sua conexão com a sua Morphos. Realmente ela vai para você, ela é criada para você. Tá certo? Nós temos outra pergunta aqui da doutora Margarete, é uma pergunta muito bacana. Ela fala o seguinte: gratidão, Margarete Ragazzo, por sua pergunta. A pessoa assistida pela Morphos pode ter catarse no início do tratamento? Gratidão, doutora Margarete. Sim, a resposta é sim. O que é a catarse? É um processo que acontece não só com a Morphos, mas, às vezes, com um bate-papo com o seu vizinho. Esse processo de auto-observação, de auto-ressignificação, quando ele é muito intenso e se reorganiza de uma forma muito drástica, acaba acarretando aquilo que nós chamamos de catarse. Então, a resposta é sim, é possível isso acontecer. Inclusive, nós temos inúmeros relatos, inúmeros casos dessa catarse. Como é que o modulador deve se comportar nesse caso? Primeiro, tendo autoconsciência desse processo. Segundo, compreendendo que a catarse que está sendo estimulada pelaquela pessoa, naquela pessoa, ela faz parte do campo dela. Então, a catarse, muitas vezes, ela será o pano de fundo, os pilares para a reorganização de um próximo passo. É claro que, dependendo do caso, é preciso que o modulador tenha a sensibilidade de acompanhar o seu assistido, de informar o seu assistido e, de alguma forma, inclusive, dependendo do nível da catarse, até indicar ao seu assistido, diz, olha, procure algum tipo de apoio clínico, médico, para que você possa, de repente, passar por esse processo. Né? A gente não sabe até que ponto as pessoas biologicamente têm uma resposta muito rápida. Então, é preciso ter essa atenção. Por outro lado, você, como modulador, consegue, de antemão, antes de você iniciar uma modulação, você consegue ver quais são as permeabilidades à catarse desse indivíduo. E, de repente, se você identificar um processo profundo de catarse, você pode prepará-lo antes desse balanceamento para amenizar esses efeitos. Sim, olha só, uma pessoa pensa, nós estávamos aqui com uma chuva trovoada e o risco de cair aqui a internet era grande. Então, o que nós fizemos? Nós já ligamos o celular para ficar no 4G, para a gente não perder essa conexão com vocês. E agora a gente acabou dando microfonia. Mas eu quero dizer para você que está aqui assistindo, e eu sei que tem muita gente aí que tem várias perguntas para fazer,
que nós estamos encerrando amanhã as inscrições para essa turma. Então, se você se sentiu aí, é um chamado, é o seu momento, entre em contato com a gente. Aqui embaixo vai ficar justamente o link, o grupo de WhatsApp. Entra lá que eu te passo as informações aí de como ser um modulador quântico, tá legal? Na próxima semana, nós vamos estar aqui na quinta-feira, eu já vou adiantar o assunto, até para que vocês comecem a observar aí tudo que vai acontecer essa semana. Nós vamos falar do seguinte: o multiverso só existe na Marvel? Por que isso? Porque a gente trata de multiverso, muitas pessoas só ouviram falar de multiversos lá nos filmes da Marvel, né? Dos Vingadores, ali na Netflix, tudo aquilo fantasioso. Será que realmente a gente não tem essa conexão? A gente trabalha isso com ondas escalares, campo informacional, e aí o Ivan vai poder dizer isso bem pra gente, né, Ivan? Olha só, então eu quero te fazer um convite. Primeiro, compartilha essa live, deixa seu like, faz um comentário assim que a live terminar. Tudo isso o YouTube entende que é legal e vai mandar isso para mais pessoas. E você vai estar contribuindo aqui com essa expansão consciencial. Agora, nós vamos colocar aqui... Vamos fazer uma festa, né, dona Flávia? Nós vamos fazer uma festa, porque os comentários foram tantos que vale realmente a pena vocês verem o que as pessoas... Porque a gente está aqui falando da Morphos, da parte técnica, mas o que realmente acontece na prática. Então, algumas pessoas fizeram uma contribuição e olha aí o que veio. Coloca, por favor. Luciana Heller, gratidão. Ontem eu fiz uma modulação quântica para tratar sarna humana com lesões por todo o corpo. Em menos de 24 horas, sumiu tudo, completamente. Como é que isso pode acontecer, Ivan? Comenta aí rapidinho, por favor. Gratidão, Luciana, pela contribuição. Veja, são muitos os relatos dos moduladores. A última conta que nós fizemos recentemente indica que a Morphos já ajudou, nas mais diversas áreas, mais de 50 mil pessoas. E estamos falando apenas no último ano. Mais de 50 mil pessoas em todo o Brasil e mundo sendo ajudadas nas mais diversas áreas. A grande questão não está em entender se ela faz ou não faz. A grande questão, o pivô de tudo, está em compreender a natureza do equipamento, que é um instrumento, é uma ampliação de nós. E saber que quem faz não é a Morphos. Quem faz é um modulador junto com o seu cliente. Esse casamento, esse sincronismo é que faz a maravilha da manifestação. Nós sabemos que tudo que acontece nas manifestações físicas, é claro que estão de acordo com um processo multidimensional chamado de espiritual. Em outras palavras, sabemos nós que, na nossa realidade, ela é uma consequência de planos espirituais. E sabemos nós também que nada é feito, nenhuma folha cai de uma árvore em vão, nenhum processo é feito ou conquistado onde não exista realmente uma sintonia multidimensional espiritual para que ele ocorra. Tudo isso faz parte do entendimento e do curso da Morphos. Então, o que é preciso compreender é, a partir desse entendimento, o equipamento não olha para quem, não olha tempo e espaço, não olha qual é a informação, não olha se o problema é uma sarna ou uma dor no pé. O equipamento não tem olhos para julgar se o seu problema é financeiro ou espiritual. O que o equipamento faz é te dar a oportunidade, como consciência, de ampliar os seus horizontes. E com isso, você começa tocando a sinfonia daquilo que é chamado de vida. Então, a manifestação mais rápida ou mais lenta de qualquer modulação, ela entra em vários
em vários detalhes, como a permeabilidade, como está a sua modulação, como é que está a permeabilidade do seu cliente relativamente a você, o seu cliente relativamente àquele problema. O cenário, a pergunta é: nós podemos verificar todos esses detalhes na Morpho? Sim, porque é informação. Então, você mede informação, você analisa informação, e a partir daí, você cria caminhos para potencializar o seu ponto de equilíbrio. Vamos lá. A contribuição agora vem da Adriana. A gente vai falando dos assuntos, o pessoal vai despertando as perguntas. Ivan, já tive alguns episódios de conexão com a dimensão do espelho. Com a Morphos eu consigo aprimorar, refinar essa habilidade, fazer alguma conexão? Com certeza, Adriana, consegue sim. Quais os critérios que você vai reunir para isso? É muito específico. Eu, por exemplo, começaria pesquisando um índice, pesquisando um campo vibratório específico para essa conexão, do jeito que é aprendido no curso. Então, nós ensinamos no curso uma técnica simples, que é você pesquisar no equipamento qual é o campo frequencial específico, por exemplo, para esse método, para essa habilidade, e estimular no seu campo. E agora, professor Jonas, quem é que vem aqui para abrilhantar a noite? Olha que coisa mais linda, são em duas partes, tá? Cristina Pereira, gratidão aqui pela sua contribuição. Boa noite a todos. Quero relatar meu tratamento com o terapeuta holístico Renato Neves. Olha, o Renato que acabou de fazer a pergunta, hein? Gratidão aqui. No início do ano de 2021, quer dizer, há um ano atrás, me encontrava com insônia, muito tensa, angustiada, muita tristeza, sem causa explicável. Depois do tratamento que passei com o Renato, tudo passou como uma fórmula mágica. Isso que é duro. Mudei da água para o vinho. Gratidão a todos. Boa noite. Quero relatar o meu tratamento. Acho que deve ser com o Renato, né? Ela deve ter completado. Ivan, quer comentar alguma coisa aqui dessa brilhante colocação da Cristina? Sem dúvida, Cristina. Esse passe de mágica acontece justamente porque muitas vezes nós não temos mecanismos que nos expliquem com profundidade o porquê, né? Então, como eu disse anteriormente, se você voltar 1000 anos atrás no tempo, de repente, uma simples gripe, hoje, resolvida de uma forma simples, seria um milagre, seria um passe de mágica. Então, a partir do momento que você compreenda o porquê que você estava passando por esse processo, porquê, para quê, quais são as causas, você vai dizer, nossa, o resultado foi mágico, mas a origem foi muito certa e muito explicativa pelo qual eu estava manifestando esse dito problema. Ivan, olha só, a Arlete também é moduladora agora da próxima turma. Ela está dizendo aqui o seguinte: gratidão, Arlete, pela excelente pergunta. Estou curiosa para saber se eu posso usar a sabedoria dos meus ancestrais, como a minha avó, que aplicava uns processos de cura com ervas. E ela não tinha nenhum estudo. Olha só que caminho neural, que conexão que ela já tem. Arlete, você já está invocando a energia, a ancestralidade da sua avó. Olha que coisa mais linda. Isso é conexão. Sem dúvida, Arlete, a resposta para a sua pergunta é sim. Você vai conseguir compreender aonde está essa ancestralidade, de que forma você pode estimular essa ancestralidade em você. Imagine que você já tem no seu campo a biblioteca, os livros dessa ancestralidade. Apenas faltam ser estimulados. Ao estimular, tudo isso vai vir através de um link multidimensional, de um link atemporal com essa sua ancestralidade. Peraí.
Ivan, uma pergunta agora, que também é uma pergunta assim, bastante frequente. É importante essa resposta. Gratidão, Luciana, aqui pela sua pergunta. Descobri uma doença autoimune. A Morphos pode me ajudar? Gratidão, Luciana. Bom, mais uma vez, a minha pergunta, a minha resposta é sim. E eu aqui passo a explicar um detalhe. Vocês podem ficar aqui até a semana que vem perguntando assim: e resolve verruga? E resolve problema com a sogra? E resolve a questão do meu dente? E resolve? A minha resposta vai ser sempre sim. Você sabe por quê? Eu vou lhe explicar. O que você pode desenhar com um lápis e um papel? Existe alguma restrição que não seja o tamanho da folha? Não. A restrição está em quem? Em quem desenha. Vocês concordam comigo que a restrição não está no papel nem no lápis? Então, eu mal sei desenhar um quadrado, mas tem gente que com simples papel e o mesmo lápis que eu uso como ferramenta, desenham universos inteiros, paisagens, pessoas, animais, plantas, ambientes. Então, o que nós temos que compreender é o seguinte: a realidade é fruto da experiência. A Morphos é o papel e o lápis. O que você pode resolver não depende do equipamento, depende de quem o toca, de quem o manuseia e, consequentemente, dessa dupla modulador-cliente. Então, a resposta sempre vai ser sim. E nesse caso muito específico, por exemplo, de doença autoimune, a primeira coisa que vem de cara, e você não precisa nem usar Morphos para isso, é perguntar: por que você está se autopunindo? Por que o seu inconsciente te autopune? Isso você descobre muito simples na Morphos. Quais são as origens da doença autoimune, que é uma autopunição? Por que e para que você se pune? Uma vez você identificando esse processo, estimulando, veja, se eu descobrir que eu estou me autopunindo, de repente, porque eu não estou sendo verdadeiro, porque eu não estou digerindo bem as coisas que estão no meu redor, só essa informação já traz para mim um processo de autocura, porque eu agora já sei que é minha doença autoimune, porque eu preciso prestar atenção naquele detalhe. E a partir daí, só isso, sem sequer fazer nenhuma modulação, você já começa desenvolvendo uma nova estrada, um novo caminho para a sua vida. Nós sempre falamos aqui, eu vou deixar claro para vocês, e agora tem até um depoimento, nós somos um grupo coparticipativo. Então, o que acontece? As mentorias, elas já acontecem, primeiro de forma exclusiva para os grupos que se formam, 2 mentorias, e depois a gente entra num grande grupo, onde tem mentorias ilimitadas, não tem limite para as mentorias, justamente para que todos tenhamos ganho de conhecimento e expansão. A partir desse momento, as pessoas são convidadas a ir para um grande grupo, lá no Telegram. E por que a gente trata isso de coparticipação? Porque é uma ajuda mútua. Prova disso é o seguinte: a doutora Margarete fez uma pergunta. Vocês lembram aqui da pergunta que a doutora Margarete fez sobre catarse? Aí, a Carmen, que também é moduladora quântica, professor Jonas, pode voltar para mim lá, por favor? Qual é a pergunta? O professor Jonas tirou para mim agora. Aqui. Gratidão, professor Jonas. A Carmen, gratidão, Carmen. Ela está aqui, ó, colaborando. Sempre que o cliente sente a catarse, conversamos. E só em saber que faz parte do processo de liberação de sentimentos, se sente mais seguro. Eu quis chamar a atenção pelo seguinte: percebam, pessoal, que poderia ser uma forma egoísta de trabalhar, mas não é, tá? É realmente uma visão quântica. Então, a Carmen está aqui colaborando com a Margarete. E lá no grupo do Telegram, elas podem voltar a conversar sobre isso, e inclusive o que cada um faz. Então, muito legal, gratidão a Carmen, e por nos dar essa oportunidade de explicar que
que não é simplesmente um curso, que não é simplesmente aprender a mexer no equipamento, que a gente acabou nem mostrando, né, Ivan? Ivan, tomou um beliscão por baixo da mesa agora. Olha só, depois o Ivan fala. Então, gratidão a Carmen, para que vocês notem que isso... Ah lá, Ivan mostrou, né? A preciosa, né? A nossa preciosa. Fala, Ivan, um pouquinho da preciosa para eles. Tem gente que me pediu para ver ela por dentro. Viu? Para quem assistiu O Senhor dos Anéis, as pessoas que estão para receber a morte ficam assim... Brincadeiras à parte, eu vou pôr ela na tela principal agora para vocês verem, ó. Pode falar, Ivan. Seu microfone está fechado. Estou aqui só mostrando, por exemplo, a tela principal do equipamento, que é uma tela sensível ao toque, né? Touchscreen, como do seu celular, onde aqui eu tenho acesso a vários tipos de ferramenta, né? Que podem ser utilizados ao longo aí da necessidade, como, por exemplo, ferramentas de cromoterapia. A Morphos tem geradores internos de cromoterapia, como ferramentas, por exemplo, de áudio, onde eu posso criar frequências sonoras, por exemplo, e escrever aqui quais são as frequências em hertz no campo sonoro, onde já tenho aqui uma série de notas já. Por exemplo, frequências eletromagnéticas, onde eu já tenho aqui toda uma série já introduzida na Morphos, como frequência Schumann e as suas várias ramificações, frequências geomagnéticas, frequências space, onde eu tenho aqui também acesso a teclados alfanuméricos, por exemplo, onde você pode escrever o que você quer, coração, ânsia, comunicação. Então, através desses teclados alfanuméricos, entre outras coisas, né? Como, por exemplo, manipulação de água, manipulações de cartões, você criar um cronograma para a sua Morphos, onde você vai colocar aqui o tempo que ela vai ficar e tudo mais, são algumas das características, né, desse equipamento, que foi possível hoje reunir tudo isso em virtude da tecnologia que está disponível para nós, né? Então fica aí um cenário aqui da Morphos. Na internet, como vocês sabem, tem um canal, tem um curso completo ao vivo, gratuito, online. Se você quiser ver operando a Morphos nas mais diversas situações, o curso está lá, disponível para todos. Pronto, agora cumpri todos os meus pedidos, né? Porque eu tive pedidos e pedidos que queriam muito ver a Morphos. Então, tá aí, gente, para que vocês entendam um pouco mais. O professor Jonas já colocou aqui no chat, tem um grupo onde a gente está tirando as dúvidas. Lá eu libero, inclusive, um curso gratuito para você entender tudo isso que o Ivan falou, nos detalhes, passo a passo, onde você coloca cada coisa. Então, entre no grupo que a gente disponibiliza lá o curso gratuito para você. Se você sentir o chamado, é para você, quer fazer parte disso, quer entender mais, fala, professor. Escreva aí, quero ser modulador, escreva agora. Tá certo? E entre em contato com a Flávia e tenha certeza, tem um link aqui que nós passamos agora para você poder entrar no grupo lá, tá? Escreva aí, eu quero ser modulador. E a Flávia vai entrar, terá o maior prazer, né, Flávia? De conversar com você pessoalmente, tá? Porque a Flávia não deixa isso para ninguém, viu, gente? Não. Não, eu faço entrevista, eu converso. Assim como a Morphos também tem lá todo um processo, eu também faço aqui toda uma triagem que é importante para todos nós, né? E também ofereço as informações. Vamos comemorar, então? Olha aí. Vamos comemorar aqui, ó. Olha só que bacana, ó. A Áurea, né? Vou fazer parte dos moduladores da Morphos Zoom. Gratidão, já está inscrita, Áurea. Vamos pôr aqui também a Paty, ó. O que ela fala aí, Flávia? Serei moduladora, olha aí que alegria. E várias outras pessoas que também colocaram as suas perguntas aqui hoje, né? Desde a hora que a gente começou essa live. Ah lá, a Irene Seba colocou aí, ó. Eu quero ser moduladora. A doutora Irene Seba, da próxima turma, eu tenho certeza que a Irene vai ser. Vem com a gente, Irene. Se quiser ser dessa, ainda tem tempo. Dessa próxima agora, é isso que eu tô falando. Tá. Vamos lá. Olha só, a Bia fala assim, ó.
Orgulho de ser moduladora. Gratidão, Bia. Nós também, com muito carinho. Acho que agora nós vamos para considerações finais do nosso querido, amado, idolatrado. Mas antes disso, olha o que a Sandra Duarte, lá de Portugal, fala. Leia lá, Flá. E a assistência técnica à distância é fantástica também. O outro lado do oceano, sinto-os sempre pertinho de mim. Ai, que linda. E é verdade, nós estamos totalmente ligados e conectados. Olha aí o Noel, ó. Noel colocou, ele escreveu. Coloca aí, professor Jonas. Você pediu para escrever, ele escreveu. Noel Teixeira da Silva, eu quero ser modulador. Vem com a gente, Noel. O professor Jonas vai replicar aí agora o link do grupo para quem tiver dúvida e querer falar com a gente. Olha lá, a Ana Carolina está dizendo, eu quero ser moduladora. Tá vendo, professor? Você pediu para escrever? Exatamente. Então, gente, entre em contato. Tem poucas vagas, tá? Então, olha, nós estamos sendo sinceros com você. É feito para você. Enquanto não startar aqui, não dá para fazer amorfos lá. Então, por isso que é feito para você. É para o seu nome e ela vai ser indicada para você, tá? Querido Ivan, vamos considerar... Mais uma aqui, ó. Para lá, gente, ó. Já estou inscrita! Na próxima turma. Como é o nome dela? Manuela Melo. Manuela Melo, já estou inscrita. Isso é maravilhoso, maravilhoso. A Ana Carolina parabeniza ela aqui, tá? A Carmen Marjorie fala assim, equipamento Morphos é maravilhoso. Quero ser moduladora aqui. Opa, é que pulou aqui. Quero ser moduladora. Quem está falando aí, Flá? Elaine Lucila. Venha ser moduladora, Elaine. Entra nesse link que o professor Jonas está colocando, que eu te passo todas as informações. Olha a Cida, coloca a Cida. É importante para as pessoas verem que são os próprios moduladores que trazem os relatos. Ó, a Cida. A Cida já falou, ela saiu do curso e já teve resultado. Olha o que ela traz agora. É o melhor investimento que fazemos por nós mesmos, primeiramente, e sem dúvida para os outros. Gratidão, Cida. Gratidão, gente, gratidão. Então eu peço para vocês que falaram que quero ser, gente, entre em contato com a Flávia, ela terá o maior prazer de atender você, tá certo? E vamos fazer uma coisa, Flávia? Quem escrever, eu quero, até o Ivan encerrar, a gente segura vagas para ela. O Ivan já saiu nos olhos lá, ó. Eu tenho só 2 vagas agora não tem mais, só se o Ivan liberar, ainda lá, não dá para liberar. Não dá, Ivan? Não dá. Sério? Não. Dá. Nós temos turma ad eterno, não tem problema, ó, é que nem vaga de restaurante, você não vai deixar de comer, só que alguém vai comer, terminou, você senta confortavelmente. Não dá nessa turma, não tem problema, as turmas não acabaram, não. É uma turma atrás da outra. Não deu nessa, já deixa garantido. Já fica para a próxima. Não deu nessa, vai para a próxima. São turmas sequenciais, uma atrás da outra. Então, o importante Mas olha só o que deixa a gente sensível aqui, ó. Olha só. Rômulo Reva, gratidão aí. Olha o que ele fala, já coloquei minha moto para vender para ser modulador. Então, gente, isso daí nossa! Deixa a gente assim com o coração alegre, né? Muito feliz de saber que a pessoa está justamente intencionada. E tudo aquilo que você colocar a sua intenção e seu foco, realmente tudo vai conspirar para que venha. Podemos ouvir? Nós vamos ficar aqui até amanhã, porque o pessoal vai agradecer, vai falar. Tem uma pergunta aqui do Haddad. Haddad, nós vamos responder essa pergunta para você no dia do curso, porque ele também está inscrito. Muito boa pergunta. Guarda ela, que lá no dia do curso a gente responde ela para você. Ivan, por gentileza, nós estamos perto já de 2 horas aqui. A gente continua até a madrugada, mas vamos às considerações finais, por gentileza. Vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a presença da Europa, né, de Portugal, que também já fazem parte, né, da Quantum Digital. A Europa... Já temos aí o prazer de ter vários países da Europa participando aí com a Quantum Digital. E agradeço especificamente a Portugal, né? Um país que tenho muito carinho, muita honra de poder ter vivido mais de 14 anos. Meus pais são portugueses, a minha família inteira é portuguesa. Então, a gente tem uma afinidade muito grande aí com esse grande país, né? Portugal. E, com certeza, como a Sandra falou, estamos aprimorando, inclusive, esse ano, já estamos colocando todas as diretrizes para termos um ponto de apoio em toda a Europa. Esse ponto de apoio já existe, é no Porto, fica no norte de Portugal. Porém, é
já do outro lado do Atlântico. Então, esse ponto de apoio realmente será um ponto muito importante para a Quantum Digital, porque, apesar das facilidades que hoje existem de trânsito, né, de um país para o outro, você tem aviões saindo todo instante do Brasil para a Europa, sempre existem dificuldades e, às vezes, uma demora das coisas chegarem em virtude desses trâmites. Então, tendo um ponto de apoio já na Europa, com certeza o nosso objetivo é estar bem próximo de você, modulador, que está aí na Europa, seja na Itália, na França, na Suécia, aonde for. Esse ponto é para você, modulador, que está aí do outro lado do oceano, participando junto conosco. Então, saiba que ele já existe, está sendo aprimorado e será mais aprimorado ainda até o final desse ano. E as nossas considerações de hoje, no nosso tema de hoje, que foi realmente a estrela principal, o assunto foi Amorphous. Lembre-se sempre, você que já é modulador, ou você que tem interesse em ser, lembre-se que o que é Amorphous? Um equipamento de autoempoderamento. Então, se alguém te perguntar, resuma o que você falou, resuma o que é essa tecnologia. É uma tecnologia, é um equipamento tecnológico que tem processadores do mesmo jeito que o seu celular, tem CPU igual ao seu computador, tem memória igual ao seu notebook, tem tela touchscreen, ou seja, tem toda a maravilha da eletrônica, da engenharia, mas possui um coração semi-orgânico. É isso que dá alma a esse equipamento. É isso que faz com que ele não seja uma máquina, não seja apenas um software num computador, que você aperta um botão e ele imprime campos de probabilidade, mas sim um instrumento, um equipamento que possui alma, que possui elementos semi-orgânicos que crescem dentro dele ao longo do tempo em redes cristalinas, que vão se adequando e vão se sintonizando com você, modulador. Então, acima de qualquer coisa, Amorphous é um instrumento de autoempoderamento. E você, que ainda não é, vai sentir isso que eu estou falando praticando. Essas palavras vão fazer efeito e vão fazer sentido para você quando você tiver um equipamento e começar a utilizá-lo. E você vai ver a afinidade e intimidade vibratória que você conquista como se fosse com uma planta, com um animal ou com uma pessoa. E é isso que vai fazer o quê de sucesso, o item essencial, essa intimidade, esse interrelacionamento com esse instrumento, não com essa máquina fria, mas com um instrumento que cresce, que se desenvolve com você, para você e para a ajuda daqueles que realmente precisarem, estiverem nessa sintonia. Nosso agradecimento, um grande beijo e até a próxima quinta quântica, 20 horas. Estamos juntos aí com vocês num tema fantástico. Multiverso, na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre multiverso, que é assim um bichão, né, para muitas pessoas, ou até fantasmagórico demais, né? Será que está tão longe assim? Será que a gente não vive essa realidade? Fica aí essa pergunta para você vir responder aqui com a gente na próxima quinta. O que foi, professor João? Desculpa, eu tenho que dar risada aqui. Olha, são essas coisas que faz a gente nunca desistir do trabalho, a gente fazer bem feito, entendeu? Olha só que lindo isso aí, gente. Antônio Santos, gratidão, Antônio. Só existe uma coisa melhor do que Amorphous. Amorphous 1, né? Do que uma Amorphous, duas Amorphous, entendi. Entendi. Gratidão aqui pela participação e brincadeira. Gente, é uma alegria muito grande, vocês vão notar isso. Tem mais de 80 lives aqui no canal. Aperta lá a playlist Quintas Quânticas. Aproveita, é um conteúdo infinito, é um portal enorme de conhecimento. Vem com a gente se você sentiu que é para você. O link está aí. Nos vemos amanhã, só 2 vagas. Mais alguma coisa, professor Jonas? Não tem mais. O que eu posso dizer para vocês? Muita paz, muita luz, gratidão, né, por estarem aqui conosco, né, até essas horas aqui, né, e agradecer realmente a presença de todos, né? Muita paz, muita luz e até quinta quântica.